E aí, Carlinha? E Como estão as Danilo, nós coisas? juntos aqui, hein? Pois é, né, Carlinha? Faz tempo, né? Pois é, Carlinha foi minha, caramba, minha Danilo. mentora, para quem não sabe aí, Ah, na área de oh, TI. que isso, Danilo. Não, TI foi, né, Carlinha? O mestre superou aí a mentora, hein? Não, Virou mestre. nada, nada. Nossa, cara, quantas empresas a gente trabalhou junto, hein? Acho que quatro, né? Quatro, né? Trix, DR, depois a Resource, depois a É, Agile, agora a última Agile, é né? verdade, é verdade. Então, e estamos aqui falando de MVP. Quem sabe, né? Quem sabe de Quem novo. sabe? Quem sabe? A gente vai puxando um ao outro, né? Sempre TI, É apesar que agora verdade. você já tá, É, já tá agora. um pouco com o pezinho em outro lugar, né? Isso. Mudei, Você vai mudei um contar um pouco de pouco isso ramo. também pra gente? Vou sim, vou sim. Mudei de ramo, mas mudei no ramo da empresa, né? Mas eu cuido bastante da parte de TI lá, na medida do Uhum. possível. Né? A estrutura de TI é bem pequena, assim, ferramentas contratadas, assim, né? Então nada muito, não demanda muito de TI, mas toda a parte digital e a parte de ferramentas eu que cuido lá, né? Ah, legal. E produtos, né? E o produto, que é uma área Exatamente. que você acabou indo, né? Que você começou a Sim. trabalhar aí como gerente de produtos. Na verdade, quando você Se me conheceu, especializou. eu trabalhava já como gerente de produto, né, na Trix. É E verdade. aí depois migrei, fui para o É mesmo, eu nem desenvolvimento. lembrava disso. É, É. fui para desenvolvimento e depois, mas naquela época a gerência de produtos era bem diferente, né, do que a gente tem Ah, hoje. sim, Era, sim. era um negócio mais antiquado, assim, né? Aham. Hoje as coisas mudaram bastante e até um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? Sim, um Tem pouquinho muito para a ver falar. com o que a gente vai falar por aqui. Você quer, Sim. você quer começando? Vamos sim. Eu só estava Tá bom. lembrando aqui que são 20 anos, hein, Danilo? 20 20 anos. Não anos me lembro, de essa amizade. parte não precisa lembrar, Carlinha. Mais de 20 anos. É, Era solteiro, éramos solteiros, né, Danilo? sim, sim. Não tinha cabelo branco. Não, não tinha nada disso. Bom, então vamos contar um pouquinho, né? Primeiro vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Carla Cirilo, eu trabalho na área de TI, trabalho há 30 anos aí na área de TI. Eu fui aprendendo muita coisa nesse tempo. Muita coisa mudou também nesse tempo. E hoje eu trabalho com metodologias ágeis na área de TI. Né? Não sou da área de produtos, conheço um pouco, né? O Danilo tem muito mais experiência que isso do que eu. Então, eu conheço um pouco mais, assim, com relação a projetos, não com produtos. Então, sou muito mais da área de projetos do que da área de produtos. Área de negócios também. Gosto muito desse tema que a gente vai falar hoje, muito, estudei bastante coisa sobre ele, apliquei algumas coisas também. O Paulinho aí. Ó, o Paulão. Eu lembro do Paulo. Você é o Paulinho, para você ele é o Paulão, né? Tem essas também. Então, eu atuo com metodologias ágeis na área de TI desde 2012. Atualmente, eu trabalho numa empresa que é da área de streaming, a Agile Content, e eu tenho feito o papel, né? Na verdade, eu sou coordenadora de projetos lá, mas eu tenho trabalhado no papel de Agile Coach. Então, trabalhado em implementação dos processos deles, de trabalho, no gerenciamento das pessoas, levando os times para alta performance, e é isso que eu tenho feito hoje. E queria passar aí a palavra para o Danilo, para depois a gente começar lá no nosso assunto. Fala aí, Danilo, conta de você um pouquinho, para quem não te Bom, deixa eu conhece. me apresentar, né? Acho que muita gente aí que tá. Ó, o Pedrão, o Pedro Luiz Marcondes, aí é o Pedroca entrando aí. É. Rapaz. Meu trainee, Saudade desse povo, hein? meu personal trainee entrando aí. Sofreu, Pedroca, Ah, coitado. Quanto bullying. Se ele tivesse me denunciado, se fosse hoje, ele me denunciava pro RH. é. Minha Bom, mãe também, ó, minha mãe acabou de entrar aí. olha só. Então, pessoal, bom, eu também vim da área de TI, né? Hoje eu não estou mais na área, mas trabalhei muito tempo comecei como gerente de produto, trabalhei também, na verdade comecei como desenvolvedor, né? Depois fui para suporte, depois gerência de produto, voltei para o desenvolvimento, a Carlinha me arrastou para uma empresa grande aí na área de desenvolvimento, análise de sistemas. Depois
fui para gerência de projetos, analista de negócios, depois voltei a ser gerente de produto novamente, né? Tive uma passagenzinha pelo comercial também, na própria Agile, que foi o último lugar que a gente trabalhou junto. Depois voltei para a área de projetos e depois para a área de produtos. Foi um ciclo aí, né? E em 2019, recentemente, acabei saindo da empresa, né? E fui fazer uma reciclagem como gerente de produtos, fiz o meu bootcamp na Terra lá, que foi muito útil, muito interessante. Depois eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Que me trouxe muito material para o que a gente vai conversar aqui, né? E acabei empreendendo, né? Pela segunda vez na minha vida. Já tinha empreendido em paralelo com o trabalho uma vez, há muito tempo. E acabei empreendendo a segunda vez na minha vida, tenho um sócio agora, na área automotiva, né? A gente é uma assessoria automotiva na compra e venda de carros usados, né? E sempre foi muito forte no Instagram, toda a parte de marketing sempre foi muito forte no Instagram, e eu já vinha estudando essa parte de marketing digital, né? E mesclando um pouco os conceitos que eu tinha aprendido na área de agência de produtos com o marketing digital, porque são muito afins, né? E e sempre com o intuito também de lançar algum produto digital. A empresa era tocada só pelo meu sócio hoje, o Renato. O nome da empresa é RB Consultoria, depois eu passo aí para vocês, se vocês quiserem seguir também. E a gente, sempre com a ambição de colocar um produto digital na RB, né? E isso a gente vai falar um pouquinho. Esse produto foi um MVP, né? Mas a Carlinha vai falar um pouquinho aí primeiro do conceito do MVP. Então, prazer aí em conhecê-los para quem já não me conhece, e vamos embora. Vamos para o conteúdo, né, Carlinha? Vamos sim. Bom, então eu falo um pouquinho do MVP. O MVP é um acrônimo para uma sigla em inglês, que fala do mínimo produto viável, né? Então, o que é isso? Como que nasceu isso? De onde isso vem? Então, assim, esse conceito, hoje em dia até um framework já de trabalho, ele nasceu com as metodologias ágeis, nasceu na área de TI, né? Com as metodologias ágeis, lá no ano 2001, né? Começou a se falar isso, 17 desenvolvedores lá começaram a falar a respeito que tinha que mudar algumas coisas na área de TI, porque o mundo estava muito ágil, as coisas aconteciam muito rápido, os produtos digitais tinham que entrar mais rápido e tinham muitos problemas no desenvolvimento, nas entregas, muitas entregas não aconteciam. E a TI, ela utilizava um método que a gente hoje chama método tradicional, mas que era um método que veio da engenharia. Então, se desenvolvia software como se desenvolve ponte, como se desenvolve edifício. E, na verdade, não tem nada a ver, porque desenvolver software é muito mais empírico, né? É muito mais trabalho intelectual. E tem outra coisa, né? Um software pode ter problemas, a gente tem que ter cuidado, tem que ter qualidade, mas ele não derruba pessoas como uma ponte, né? Não derruba pessoas como um avião. Então, tem que ter um outro critério para se colocar as coisas no ar. O MVP, ele nasceu lá no Vale do Silício, tem um livro bem interessante que fala sobre ele, que foi quem lançou esse conceito, que foi o Eric Rice, que é Startup Enxuta. Excelente livro. Um livro que a gente realmente recomenda, porque tem vários cases, tem uma forma de pensar muito, muito diferente, e isso veio mudando completamente a forma de criar produtos e fazer projetos na área de TI. E, na verdade, é o quê? É você pensar grande, pense grande, comece pequeno e aprenda rápido, né? Então, é o quê? É uma forma de fazer produtos mais rápidos e mais interativos. Então, eu faço como, por exemplo, o Paulo Caroli, que é um outro autor que fala bastante sobre isso, que eu gosto bastante, alguém legal também para se seguir. Ele vai dar um exemplo do MVP como uma construção, como fazer um bolo, por exemplo. Quando você vai fazer um bolo, você tem vários ingredientes, você vai fazer um bolo inteiro, então o meu negócio é o bolo. Então, só que para fazer o bolo, eu vou ter que ter um trabalho, vou ter que ter muitos ingredientes, eu não sei se esse bolo as pessoas vão gostar, se elas vão comprar. Então, e se eu pudesse cortar, fazer só uma fatia do bolo, com tudo aquilo que o bolo tem,
Quer dizer, estou pensando no bolo, mas eu quero vender só uma fatia. Então, eu faria só uma fatiazinha do bolo para vender e ver se as pessoas gostam daquele sabor. Se eles não gostassem daquele sabor, oi, filho. É bom que ele aprenda. Renan, oi, Tem que aprender sobre MVP muito cedo na vida, para não quebrar a cara, né? É um exatamente. ótimo conceito para se aprender muito cedo. É. Oi, Renan, meu afilhado. Ai, meu Deus, volta. A tia coruja, a madrinha coruja, mãe coruja, volta. Então, e aí seria essa fatia desse bolo. Na verdade, eu não vou vender a fatia do bolo, eu vou vender um cupcake. Por que não fazer um cupcake? Eu vou usar menos ingredientes no bolo, né? Vou ter o bolo completo e vou dar experiência de tudo aquilo que eu quero oferecer naquele bolo. E ver se aquele bolo funciona. Se aquele bolo não funcionar, se aquele bolo não vender, eu posso mudar o sabor muito facilmente. Eu não preciso criar um processo todo novo. Então, na verdade, essa é uma analogia simples para explicar um pouquinho esse conceito aí do MVP. Então, eu tenho uma Só ideia. fazer um adendo aí, só, Carlinha. Não, só para o pessoal ficar tranquilo que a gente vai sair do mundo de TI com esse conceito, tá? Então, é bem importante vocês aguardem aí que a gente vai chegar na cereja do bolo, do cupcake, já já. Não ficar na Vai lá, mesmice, né? Carlinha. Senão a gente fica só com os linguajares aí de TI. Então, a ideia seria essa. Então, você tem uma ideia de um projeto. Então, ao invés de gastar muito com esse projeto e fazer com que ele demore muito para entrar no ar, você faz ele um pouquinho menor, vai interagindo novas versões desse produto, seja ele físico, seja ele digital, seja ele o que for, e você vai aprendendo com o próprio feedback dos clientes, né? Então, se esse produto está bom, se esse produto é legal, se esse produto vende bem. Então, essa é a ideia, pensar grande, começar barato, né? Começar pequeno e aprender rápido. Então, esse é o conceito. Exatamente. É assim, esse é um conceito que você pode levar para qualquer área, né? Assim, dando uma outra visão aí sobre o que a Carla passou, né? Trazendo para o mundo de qualquer coisa que você queira fazer, qualquer projeto, qualquer empreendimento, um projeto pessoal, por exemplo, de empreender, criar uma renda extra, tudo pode ser desenvolvido como um MVP, né? A ideia é você se expor à incerteza de uma maneira inteligente. Ele ficou foi muito usado pelas startups, por quê? Startups começam com pouco ou nenhum dinheiro, normalmente com gente muito jovem, sem dinheiro para investir. Então, a ideia era, por que eu vou investir muito dinheiro num produto se eu não sei nem se vai ter alguém para comprar? Esse é o primeiro dilema e acho que talvez a primeira coisa que você deveria avaliar com o MVP. A primeira coisa que você deveria validar, né? O MVP é muito um processo de validação e de aprendizado. Esquece um pouco do produto como um produto final. A ideia não é um produto final ali, quando você está pensando. É validar uma ideia, validar se alguém quer comprar, vai querer ou vai ver valor, eu não vou dizer nem comprar, né, que pode ser usado até para sem fins lucrativos. Mas será que alguém vai ver valor naquilo que você está produzindo? Então, em TI a gente passava muito por isso nos projetos, né? Você passava 1 ano, 2 anos desenvolvendo um produto para lançar, sendo que era um conceito novo, um produto novo, você não sabia nem se tinha alguém para usar, né? Você fazia uma pesquisa de mercado, algo assim, mas tudo muito frio, e de repente você lançava, o produto era um fiasco, não tinha usuários, você perdeu tempo, dinheiro, enfim, gastou um monte de coisas para fazer aquilo e nem sabe se alguém iria utilizar. Então, a ideia, apesar de ser até um pouco contra-intuitiva, né? Que a gente é acostumado a falar, não, tem que fazer perfeito da primeira vez, tem que fazer algo grandioso, muito bem planejado. E aí a vida real esfrega a nossa cara no asfalto e a gente descobre que a capacidade que a gente tem de antecipar as coisas, de planejar, é muito pequena, né? E que é o mundo real, é o mercado, quem vai mostrar para a gente se um produto é bom ou não e vai dizer para a gente o que quer do produto, né? Então, foi isso que tornou o MVP algo tão sensacional, né, Carlinha? Só lembrando de uma coisa, né? Que, na verdade, o que acontece? Muitos projetos e muitos produtos falham. Isso é uma realidade. É uma realidade no país. É uma realidade em todo lugar. Então, assim, como tem isso muito... Porque, e o mercado é muito rápido e os produtos são muito falhos,
Se a gente puder errar rápido, né? Sim, Que esse é um conceito que a gente acabou trabalhando a semana inteira aí, né? Erre rápido. Então, qual que é a intenção disso tudo? É recolher um feedback rápido daquilo que eu sim. estou querendo lançar, né? Que é isso que o Danilo falou, ficar, né, às vezes 2 anos planejando um produto perfeito, que quando chegar no mercado, às vezes o concorrente chegou primeiro, né? Alguém lançou na nossa frente, então você perde aquele momento. Exatamente. E a questão do risco, né? Existem, é muito interessante depois vocês procurarem o Eric Ries, que a Carlinha citou, e o livro, e procurarem as palestras dele. Ele dá exemplos excelentes de MVPs, assim, muito simples, que foram feitos no mundo de TI, mas você pode fazer um paralelo para outros segmentos, né? Que foram MVPs que nem, por exemplo, em TI nem tiveram código desenvolvido, né? Foram experiências para validar o interesse das pessoas, né? Então, por exemplo, ele tem um exemplo muito interessante que queriam criar um produto, mas queriam validar a intenção de compra. Então, o MVP foi tão simples como criar uma página na internet vendendo um produto que não existia. Então, criaram uma marca fictícia, criaram um produto, e aí tem uma sacada muito interessante que vem com essa cultura do MVP, que não é só validar vamos dizer assim, o interesse das pessoas, mas validar a intenção de compra. Então, eles montaram um carrinho de compra falso, em que a pessoa digitava o número do cartão e clicava em Enter para comprar. E aí que eles avisavam, olha, não estamos prontos ainda, registre-se aqui assim que estivermos prontos. Quer dizer, se o cara chegou ao ponto de colocar o cartão dele, clicar em comprar, né, colocar os dados do cartão, pô, significa que ele estava muito interessado em comprar. Esse é o tipo de validação que faz parte dessa cultura do MVP, né? É um exemplo do tipo de validação. É validar realmente se tem intenção de compra antes de você investir pra caramba nisso, né? Esse é um dos exemplos que ele cita. E assim, uma coisa que hoje você faz no WordPress ou numa ferramenta em que você desenha sem saber programar nada, você consegue colocar um esquema desse no ar e validar se as pessoas estão interessadas, né? Então, assim, existem exemplos sensacionais aí, simples, de como você colocar um MVP no ar. E mesmo você não tendo uma página, você tem Instagram hoje, você tem Sim, Instagram, você tem sim. Facebook. Então, hoje muito fácil, você consegue, por exemplo, vender um produto. E Né? você tem plataformas prontas também, né, Carlinha, que já fazem uma boa parte do que você precisa fazer. Por exemplo, o MVP de qualquer loja online, agora até tá até mais fácil sem, mas era o Mercado Livre. O cara montava ali no Mercado Livre um perfil e começava a vender um produto, porque ali ele tem meio de pagamento, ele tem uma vitrine, ele tem um espaço para colocar os dados do produto e uma maneira de providenciar a entrega, né? Então, poxa, um MVP perfeito para o cara. Ele só tem que colocar as fotos do produto ali, a descrição e comprar o produto, ter o produto pronto. Às vezes nem precisa disso, né? Ele pode fazer dropshipping, ou seja, compra direta no fornecedor para entregar para a pessoa. Então, ao invés dele ter que montar toda uma estrutura de uma loja online, né? Ou até de uma loja física, do que pode ser futuramente uma loja física, ele consegue testar o conceito do produto que ele está vendendo dentro do Mercado Livre, por exemplo, né? Então, essa é uma forma de pensar no MVP. Sim. Uma coisa que a gente viu muito agora nessa pandemia, né? As pessoas vendendo pelo WhatsApp, né? Sim. O WhatsApp virou uma plataforma de venda, assim, de produtos, né? Os grupos de venda, onde você conta ali uma história do seu produto, você faz uma graça com aquilo que você quer vender, e muita gente sobreviveu com isso. Sim, somente sim. aquelas empresas que estavam de portas fechadas, que não tinham site, que não tinha nada, né? E vendeu ali mesmo. Sim. Né? A Cris perguntou ali sobre pesquisa de mercado. Esse é um tema importante. Assim, a ideia é realmente você tem que ouvir o seu público, né? Mas só a pesquisa de mercado ela não é suficiente para dizer se alguém vai comprar ou não. Então, assim, você não pode desenvolver o produto só a partir da pesquisa de mercado. Tinha um gap aí, né? Entre a pesquisa de mercado... Precisa até fazer, Sim, né? Precisa exatamente, até fazer uma pesquisa. Exatamente. E existem maneiras muito interessantes hoje em dia de fazer. O pessoal desenvolveu muito a pesquisa de mercado, criação de persona, que é mapear o seu público. Quem é o seu público? Do que ele gosta? Quais são os problemas dele, né? É muito foco no problema e não na solução, né? Ou seja, entender o universo do problema,
entender a jornada da pessoa que está passando por aquele problema, que tem aquela necessidade, e aí sim começar a trabalhar na solução em cima daquilo. Isso tem muito a ver com o que vem antes do MVP, com o que vai gerar as hipóteses para você fazer o seu MVP. Porque assim, é muito fácil falar, não, o MVP é pegar um pedacinho do produto. Tá bom, qual pedacinho? O que vai ser feito no MVP? Né? Então, é até legal falar um pouquinho do que não é um MVP, né? Então, assim, o MVP não é simplesmente fazer um projeto pequeno, ou pegar um projeto pequeno e colocar pegar um pedacinho dele, desenvolver, como muitas empresas fazem, até um jeito de pagar barato num projeto, né? É muito importante você saber o que você quer validar. Começa daí, né? Você ter uma hipótese, olha, as pessoas estão pedindo isso. Será que elas pagariam por isso? Será que elas pagariam para que eu fizesse esse serviço por elas? Como é que a gente valida isso? O que é o principal desse serviço que eu poderia rapidamente validar se alguém tem interesse ou não? Né? Como é que eu valido isso barato ou rápido? E quando eu falo rápido, Carlinha, lá no Bootcamp da Terra, a gente teve acesso a gerentes de produto do iFood, de empresas, startups assim muito 99, né? Então startups muito famosas e com muito para mostrar sobre isso, né? Então o pessoal falando assim, olha, que MVP é 3 semanas, né? Assim, qualquer coisa que passe de 3 semanas para fazer um MVP é algo assim, tá um pouco fora do normal. Claro, cada um tem uma realidade, cada produto, cada serviço vai ter uma realidade, mas a ideia é realmente ser capaz de validar de forma extremamente rápida, né? E não quando o pessoal pensa em cultura do erro, em fazer algo simples, não é algo ao léu, sem planejamento, muito longe disso. Mas é escolher aquilo que você quer entender e quer validar e definir como é que você vai validar. Porque assim, o que você quer validar e como é que você mede? Então, no final, você precisa ter uma maneira de medir aquilo que você quer validar, né? Para te dizer se você está no caminho, se você precisa fazer, quantas rodadas você vai precisar fazer, e é um processo, né? Então, você vai validar, não acabou, agora eu vou construir um produto grande. Não, você vai fazendo de forma incremental a chegar nesse produto que você tem que desenvolver, né? Hoje até, assim, né, até você comentando aí de ter um motivo, né, de ter um problema, ter uma dor para resolver. Sim. As vendas pelo WhatsApp foi uma dor, né? As portas estavam fechadas e aí o pessoal falou, como é que nós vamos vender sapato? Como é que nós vamos vender roupa? Se eu não tenho um e-commerce, se eu não tenho... Eu não consigo rápido ter um e-commerce. Nós vimos também o boom que nesses tempos dos grandes varejistas, em melhorar os seus e-commerce, colocar e-commerce no ar, e quem não tinha e-commerce foi a coisa que mais bombou. E pequenos também. A gente tem na verdade, eu tenho, assim, né, alguns cases assim, interessantes desse tempo de isolamento. Por exemplo, foi o e-commerce da própria Aliança, né? O Edu até está com a gente aí. Então, assim, a gente teve a ajuda de um profissional, foi voluntário, um profissional de mercado de e-commerce, e ele deu ali uma grande mentoria. Para quê? Para que a ONG continuasse tendo uma fonte de renda. Porque a gente não sabia se as pessoas iam, na verdade, assim, as pessoas iam continuar doando, se as pessoas iam continuar comprando no bazar, que provavelmente não. Então foi bem interessante essa dor. Foi uma dor que acabou colocando muita gente no ar e no ar rápido. E todos eles foram MVPs. Né? Para quê? Para fazer os incrementos depois. Para incrementar, para melhorar depois, para melhorar a entrega, melhorar todo o resto. Né? E acho que a gente nunca teve numa época tão fácil, tão propícia para isso, né? Então, esse mundo digital, a internet, as redes sociais, elas municiaram a gente com ferramentas que tornam muito fácil e muito barato validar modelos de negócio, novos negócios e empreendimentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, tem muita gente hoje que valida modelo de negócio sem ter que investir num produto, mesmo produto físico, criando uma comunidade para falar sobre os produtos do mercado. Então, por exemplo, você quer desenvolver uma linha de produtos específica. Então, você cria uma comunidade para falar daquilo, para trazer as pessoas que gostam daquilo e ouvir as pessoas, pegar os testemunhos, testar, testar hipóteses com conteúdo. Olha, o problema hoje dos squeezes é que eles não mantêm a bebida gelada por muito tempo. Né? Então, você traz lá o pessoal que usa
pratica esportes, corredores e tal, e começa a lançar e ver a reação das pessoas a esse tipo de conteúdo, né? Essa é uma maneira de começar a validar e entender o que as pessoas querem, o que estão buscando. Então isso é muito comum, é de graça, você abre um perfil no Instagram, você começa a produzir conteúdo, claro, você pode gastar um pouquinho, aí ele te permite gastar de uma maneira controlada e barata, por exemplo, para você fazer ads no Instagram, no Facebook ou no próprio Google, né? E trazer pessoas ali para consumir aquele conteúdo ou distribuir aquele conteúdo, por exemplo, no YouTube também, e colher feedback das pessoas. Então, assim, nunca foi tão fácil você atingir milhares de pessoas com seu conteúdo, né? Sim, sim. Uma outra coisa que a gente viu muito, que também são exemplos de MVPs, que foram o quê? Nutricionistas, psicólogos, médicos, começando a lançar produtos digitais. Sim. O quê, né? Aumentando, principalmente assim, com conteúdo, que nem você fez esse comentário, né? Colocando mais conteúdo, eles foram alcançando mais pessoas e tiveram suas agendas lotadas. Sim. Né? Então, antigamente ele conseguiria atender quem? Quem não conhecia ali, né? Ali na cidade que ele está. Agora você pode acionar um profissional desses em qualquer lugar. Sim. Né? Você pode, através da telemetria, aí, né? Através de ter uma consulta, você escolhe quem você quiser, o profissional que está lá em Vitória, o profissional que está no interior, o profissional que você quiser. E teve muitos cases justamente desses profissionais que, na verdade, iriam ficar fechados, né? Não poderiam atender, são autônomos, não poderiam ganhar o seu dinheiro, e, na verdade, hoje tem suas agendas lotadas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu não sei se a gente consegue falar um pouquinho das etapas, rapidamente, das etapas do MVP, para depois já entrar nos cases, que eu queria que a gente contasse um pouquinho, né, dos cases legal. aí. Assim, as etapas podem variar um pouco de acordo com o tipo de serviço, de produto, né, Carlinha? Então, você até me ajuda se eu esquecer de alguma coisa. Mas eu acho que claro. A primeira etapa é você... vamos fazer até um paralelo. Vamos supor que você queira montar um negócio, um produto ou serviço. Mapear, né, um pouquinho quem é o público. Quem é que você quer ajudar ou quem é que você pode ajudar, né? Que problema você vai resolver? Então, assim, é muito comum quando as pessoas pensam Eu vou fazer um paralelo aqui com o empreendedorismo para ficar um pouco mais ligado ao mundo real, né? É muito comum quando as pessoas querem montar um negócio, têm a ideia de montar um negócio, empreender, pensar assim, nossa, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer um produto que faz isso, 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 tal. Mas de onde veio isso? Né? Será que isso não é uma solução em busca de um problema? Você mapeou um problema antes? Porque, assim, é muito mais fácil você procurar um cadeado fechado e ir lá e fazer uma chave para abrir do que fazer uma chave e sair buscando um cadeado para abrir. A chance de você encontrar um que abra vai ser muito pequena. Então, a primeira coisa é assim, às vezes a gente tem paixão por uma ideia que a gente teve, né? Nossa, e se eu fizesse uma coisa que fizesse um serviço que fizesse X, Y e tal, mas aquilo está na sua cabeça, às vezes é uma coisa que você pensou que poderia ser legal, mas alguém precisa daquilo, né? Tem um conceito no MVP que é o job to be done, né? É um trabalho a ser feito. Ou seja, uma pessoa, ela hoje tem... ela precisa tirar um visto, ela precisa comprar uma viagem de férias. Isso é um job to be done, que tem um trabalho a ser feito, que tem etapas. Ela vai entrar, pesquisar num site, depois ela vai fazer as cotações, né? E depois ela vai comprar a viagem e depois ela vai viajar. Você separa a jornada dessa pessoa. Então, assim, existem problemas nessa jornada? Existem problemas que você pode resolver? Será que a pessoa estaria interessada na sua solução? Porque muitas vezes a pessoa faz aquilo por um motivo, né? Às vezes aquilo não é um problema para ela. E às vezes é um problema, mas é um problema pelo qual ela não está disposta a pagar para resolver. Então, são todas questões que você precisa começar a pensar antes. Então, você precisa analisar o problema e verificar se aquela demanda é uma dor de alguém. De preferência, uma dor forte. Né? O pessoal, uma dor, o pessoal fala dor de bezetacil. Quanto mais forte for aquela dor, quanto mais aquilo trouxer problemas para a pessoa, inconvenientes, mais fácil ela está disposta a pagar para resolver aquilo. Né? Sim. Então, esse é o primeiro... E como eu sei o que eu... E como eu sei se todas essas minhas ideias, tudo aquilo que eu quero implementar, se não é demais, qual o fim,
Qual o mínimo? Como é que a Eu gente só vou até voltar um mede isso? pouquinho, né? Primeira coisa, você precisa encontrar as pessoas que você quer ajudar e pode ajudar. Com o seu conhecimento, Uhum. com o seu produto, com a sua empresa, né? Ou se você já tem uma empresa, já tem um público, você quer desenvolver novos produtos, ou quer saber para onde que sua clientela quer que seu produto vá, você precisa conversar e ouvir essas pessoas. Isso depois, quando eu contar da RB, foi exatamente o que aconteceu para a gente. A gente estava olhando para um lado e o outro lado estava pedindo desesperadamente ajuda para a gente. E a gente descobriu isso ouvindo as pessoas, né? Que bacana. Então, você precisa encontrar essas pessoas em comunidades, no seu Instagram. Só o seu Instagram pode ser um universo pequeno. Então, quem são as pessoas que você quer atingir? Elas estão em grupos, elas estão em outros perfis do Instagram. Você pode trazer essas pessoas produzindo conteúdo. Então, você precisa ir atrás do seu público, da sua audiência e ouvir essas pessoas. Elas estão na rua, se o seu produto é físico também, né? Estão em diversos grupos de Facebook, grupos de moradores, grupos de um condomínio, grupos de corredores, grupos de pessoas que gostam de música, enfim. Existem uma série de comunidades, você precisa começar a ouvir essas pessoas. Você precisa participar dos eventos que essas pessoas participam, né? Você precisa ir lá ver, ser visto, ouvir, ir a eventos, palestras online e começar a ouvir essas pessoas. Quando você tiver esse domínio de onde estão essas pessoas e tiver ideias, até do que perguntar, aí você começa a pesquisa de mercado, né? E até antes de começar a pesquisar, se você conhece do assunto, comece a contribuir de graça com essas pessoas. Responda perguntas, produza conteúdo, né? Que essas pessoas naturalmente vão estar... Porque assim, até para você conseguir perguntar para as pessoas, às vezes você precisa dar algo em troca, né? Porque às vezes você coloca um formulário lá e ninguém preenche. Ou uma pessoa preenche, né? Duas. Então, a ideia é... E você não ganha volume, né? Você não Você não ganha... ganha volume. Validação. Até sobre volume, a ideia, para fazer pesquisa qualitativa, para começar a desenvolver as hipóteses, você não precisa de muita gente, tá? Alguns falam até no número baixíssimo de pessoas. 5 pessoas, 10 pessoas, para você desenvolver algo qualitativo. Por quê? Para chegar no quantitativo, que tem a relevância estatística, você precisa de um número muito grande de pessoas que talvez você não consiga agora. E se você fizer um qualitativo meio grande, pode ser que ele te confunda. Porque no qualitativo você precisa pegar as respostas e ler. Pegar os verbos, os substantivos que a pessoa está utilizando e começar a mergulhar mais a fundo nisso. Depois você vai ampliando. Então você vai encontrar muita gente que trabalha com isso hoje dizendo que 5, 10 pessoas podem ser relevantes para fazer uma pesquisa qualitativa, tá, pessoal? Não quantitativa e de relevância estatística, tá? E as perguntas que você vai fazer são muito importantes também. Então, você tem que buscar fazer perguntas abertas, né? Você não pode direcionar a pessoa, porque você pode colocar um viés na resposta para que ela te responda o que você quer, tá? Então, às vezes, nessas pesquisas, você pode descobrir que você está totalmente errado, de cara, né? E ouvir a verdade, às vezes, é duro, né? Principalmente quando a gente tem um projetinho, um produto de estimação aí. Sim, e muitas vezes com um número pequeno de pessoas, isso pode ser muito rico, porque você pode, oferecendo algo em troca ou dando relevância para essas pessoas, olha, a gente quer te ouvir para criar um produto novo, né? Você pode trazer essas pessoas e fazer, por exemplo, uma entrevista online com a pessoa. E aí tem uma coisa assim muito rica que está na resposta no que a pessoa não diz em palavras. Quando você faz uma pergunta para ela, ela faz uma cara. Então, às vezes, a pessoa faz uma cara de dor. Fala assim, nossa, esses sinais são, assim, excelentes para você captar. Que a pessoa, você vê que a pessoa sofre, que o olho brilha, que ela fica feliz com alguma coisa. Então, isso são coisas que, às vezes, num questionário, num formulário, que é uma etapa importante, né, que pode ser, por exemplo, essa entrevista tete a tete pode ser uma etapa seguinte, são coisas que você perde no formulário, né? Então, essa é uma coisa importante. Desculpa eu ter alongado aí, mas essa primeira parte da pesquisa, porque ela é bem importante. Aí você estava perguntando depois? Está perguntando como saber tudo que eu vou colocar no meu MVP. Como é que eu não extrapolo? Como é que eu sei que chegou no final? Sim. Essa é uma pergunta que eu recebi muitas dessas perguntas. Sim. Olha, o MVP, vamos dizer assim que ele... Assim, o MVP é um processo, né, Carla? É um framework. Então, assim, de verdade, ele nunca termina.
né? Porque depois que você criou o seu produto, quando você vai testar coisas novas, você continua usando o processo. Mas vamos focar no começo, né? Para dizer se você vai continuar ou não. Você precisa validar primeiro duas coisas. Primeiro, se o seu produto traz valor, né? Essa é a principal coisa que você precisa trazer. O que quer dizer se o meu produto traz valor? Se as pessoas vão se interessar. Então, se for um produto pago, se as pessoas vão ter o interesse de comprar. Você precisa chegar nessa primeira validação. E isso pode ter várias etapas para chegar nisso. O segundo é se aquele produto pode ter um motor de crescimento. Isso é uma coisa que o Eric Ries fala muito e tem uma armadilha, né? Às vezes um produto dá certo por um número muito reduzido de pessoas, né? Você cria ali uma base muito reduzida de clientes e a sua empresa não cresce, não dá um lucro suficiente e você fica preso. Porque assim, tem cliente, tem gente pagando, mas ela não cresce, né? E você não consegue expandir. Às vezes o nicho é muito pequeno, o produto não desperta tanto interesse assim, ou você não conseguiu ainda... Você precisa fazer uma pequena modificação nele para explodir. E aí você fica preso. Tem até um livro sobre isso que é Cruzando o Abismo, é o Crossing the Chasm, né? Que é o momento de você saber que talvez você tenha que desistir de um produto que tem clientes, porque ele não tem um motor de crescimento, tá? Isso pensando em termos de empresa. Se você for um artesão, né? Uma pessoa que vive de consultorias, que vive de serviços, você quer estar empreendendo como autônomo, você tem uma intenção de gerar renda extra, isso pode não ser um problema, pelo menos no primeiro momento. Se ele gera renda suficiente, você tem clientes suficientes, você consegue renovar razoavelmente aquela base, tem pouca desistência, os clientes voltam, pode ser suficiente, mas tem que tomar cuidado com isso, né? De repente você pode ficar preso numa receita aí no número de clientes que te dá prejuízo. Mas você não consegue, você tá assim, puxa, mas será que não vai dar? Será que eu não vou conseguir? Então, essa é uma das coisas que você tem que validar. Você ter esses poucos clientes, se eles forem embora, né? O negócio acaba. Sim. Né? Eu não Agora, tenho uma evolução. Sendo direto, um MVP acho que tem que ser tão pequeno quanto for possível. E você tem que focar naquilo mais importante que você precisa validar. Então, assim, eu sempre gosto de começar, na medida do possível, validando se as pessoas têm interesse no meu produto. Então, eu vou fazer a menor... Vou procurar ali... depois, acho que no case vai ficar mais claro isso. Eu vou procurar as dores que a pessoa tem, vou procurar aquela dor mais intensa e vou direto nessa veia, nessa dor mais intensa. E vou tentar criar algo que possa ajudar a pessoa a resolver essa dor. E, criar algo não precisa necessariamente ser um produto completo, um serviço completo, um software, né? Outros exemplos do Eric Ries. Ele queria criar um motor de busca, um caso de uma empresa que queria criar um motor de busca inteligente, né? Que pudesse devolver respostas um pouco mais inteligentes que o Google, né? Uma IA um pouco mais refinada. Eu quero um restaurante aconchegante, romântico para ir a dois. Isso é uma coisa que você buscar no Google, se ninguém tiver produzido conteúdo sobre isso, é difícil, né? Então a pessoa queria criar esses produtos. Olha que sacada, isso é uma coisa que puxa, abriu minha cabeça para uma série de coisas. Então o que ele fez? Ele falou, por que eu vou criar uma IA extremamente complexa, né? Talvez eu nem consiga criar essa IA agora com o dinheiro que eu tenho. E vou gastar, vou pegar um empréstimo, vou contratar devs, vou criar algo que talvez eu nem tenha dados ainda para que essa IA possa trabalhar, eu nem tenho uma fonte para que essa IA possa aprender. O que ele fez? Vou fazer na mão. Eu vou criar um formulário, vou publicar uma página e vou dizer que tem um serviço que vai ser que vai processar aquilo, né? Mas que esse serviço tem um prazo para entregar. Não é online essa pesquisa. Então a pessoa vai cadastrar a pesquisa dela e eu vou responder depois. Então ele fez isso, botou essa página, mas não tinha software nenhum. As pessoas cadastravam a busca e ele respondia na mão depois. Ele fazia a pesquisa refinada e respondia na mão depois. Por quê? O que ele queria? Queria validar se as pessoas se interessavam por aquilo. Se as pessoas iam buscar o serviço. Antes de desenvolver todo um arcabouço, um software, uma IA, para responder aquela dúvida, né? E aí, assim, a própria demanda, né? Se muita gente começar a pedir, eu vou saber que eu estou no caminho certo, né?
eu vou ter um problema ali imediato, mas as pessoas às vezes ficam com medo. Ah, mas eu vou queimar minha marca, meu nome. Mas quem é você na fila do pão agora, né? Se você não é uma empresa grande, você está começando agora, você não tem marca, você não tem capital para queimar, né? Esse tipo de capital de marca, Então, não se preocupe. Se isso é uma preocupação, crie uma marca fictícia e faça toda essa validação. Você vai criar uma base ali de leads que depois você pode atacar com a marca verdadeira que você quer criar. Então, assim, esse é o tipo de coisa, assim, às vezes as pessoas ficam presas num canto ali com medo de tigres de papel, né? Tigre de papel é um negócio que parece perigoso ali, parece um tigre de verdade, mas ele é um negócio que você rasgou ali, tirou da frente e resolveu, você consegue andar. Então, ó o Jotinha, é o JC aí, ó. Saudade, hein? Ó, gente chique na live. Né? Mas, com certeza. Saudade desse pessoal, né? Vai dando uma saudade. Daqui a pouco é só o pessoal da Research aqui, né? Research, VR. Pessoal muito querido, viu? Então, eu acho fascinante essa ideia. Por isso mesmo, acho que daí que veio essa ideia nossa da live, né, Danilo? Porque de repente a gente tem esses conceitos que a gente sabe que se a gente colocar para as pessoas, para elas começarem a pensar dessa forma, pensar diferente, porque tudo começa a pensar diferente. Vamos pensar diferente. Ela pode tirar suas ideias do papel. Eu vou falar uma coisa que virou, acho que terminologia de coaching, né? E as pessoas pegaram ódio, mas MVP é muito uma questão de mindset, né? O que é mindset? É muito uma questão da maneira como você começa a pensar projetos, produtos e empreendedorismo. Né? Não é só a questão do framework. Não, com certeza não. Não é só metodologia, exatamente. Não é só processo, não é só TI. Mindset, quando você fala de empresa, é cultura. Essas startups hoje em dia, elas é quase inconcebível você ficar desenvolvendo uma coisa por um longo período sem que aquilo vá para ser testado para ver se as pessoas têm interesse. Então, por exemplo, uma opção nova, às vezes entra uma opção de menu fake ali na app para ver se as pessoas clicam e têm interesse, se elas vão achar, sabe? Então, não tem muito mais esse negócio de ficar planejando tanto assim, tentando adivinhar o que vai ser o futuro no mundo real. Porque isso não existe, isso não funciona. Então, assim... Uma coisa que vai ficar gravado para mim é quem é você na fila do pão. Exatamente. Lembrar disso. Nossa, eu sou tão importante, a minha imagem é tão importante que eu não posso experimentar, que eu não posso errar, que eu não posso errar rápido, né? Que eu não posso fazer um experimento. Assim, você sabe que eu gosto muito do Taleb, né? Eu acho que o MVP é algo antifrágil, né? O que é algo antifrágil? É algo que se beneficia da incerteza, né? É algo que, ao invés da incerteza, do erro prejudicá-lo, deixa ele mais forte. Então, traduzindo um pouco isso para quem nunca leu Taleb e tal, a ideia é você se expor de maneira inteligente. Você não precisa ser inteligente. Na verdade, às vezes você ser muito inteligente, ter muito conhecimento sobre um tema, às vezes pode até te atrapalhar, porque você pode ficar arrogante e achar que você pode lidar com a incerteza de uma maneira mais planejada, que você conhece, sabe o que vai acontecer. Não, a ideia é você ser humilde perante a incerteza, né? É você se expor de maneira inteligente perante a incerteza. Como é que você se expõe de maneira inteligente perante a incerteza? Você diminui seu risco e a sua perda para você poder errar com calma. Então, assim, se você acertar, você ganha muito, e se você errar, você perde muito pouco. Então, esse é o segredo para se expor à incerteza. É você minimizar o seu risco, o seu gasto, e aí, se você acertar, aí você arrebenta. Aí você se dá muito bem. Se você errar, era parte do aprendizado, você precisa ter pensado naquilo que você queria validar e no que você quer medir naquele MVP, para você poder... Isso é uma parte bem importante, construir e medir se realmente está tendo resultado. Sim. Não adianta sair fazendo aleatoriamente, né? Tem todo esse processo que a gente falou. Qual que é a dor que você quer validar, o que você quer validar e o que você vai medir, né? Então, quando você construir o seu MVP, seja ele o que for, você tem que saber como você vai medir. No Bootcamp... Acho que a gente... Desculpa, Danilo, pode falar. Pode falar, desculpa. Se me solta aqui, eu saio falando, né, cara? Porque eu preciso ouvir seus dois cases. Nós temos 15 minutos aí. Não, deixa eu falar uma coisa. O Instagram não tá mais limitando, viu? A não ser que você tenha um compromisso depois. O Instagram não limita mais, se o pessoal aguentar a gente. Tranquilo.
Também se o pessoal aguentar, a gente fica aqui batendo papo, né? Matando a saudade. Os papos de Copa, Sim, né, Danilo? sim. Sentado lá, Copa, batendo papo. Eu só queria fazer um comentário, assim, a gente preparou um material, tá? Sobre isso, sobre a Ah, teoria boa. do MVP, tá? Tem algumas teorias, também vai ter bibliografia lá. Quem tiver interesse nesse material, é só marcar a gente no Instagram, né? Vou pedir para que a gente tenha mais audiência, né, Sim, Danilo? Então, marcar eu, Danilo, e quem marcar a gente sabe que tem interesse e a gente manda o material para vocês. sim. É um PDF com material e com bibliografia também, dos Ah, bem livros que a gente legal. está falando, dos autores. Então, continua aí, Danilo. Eu te Legal. interrompi, você ia falar do bootcamp lá, você ia comentar alguma É, coisa assim. a gente teve um trabalho da conclusão do Bootcamp que foi bem interessante, que teve um projeto do MVP que infelizmente a gente não conseguiu levar adiante, mas a ideia era bem interessante para ilustrar isso que a gente está falando. A gente elaborou no projeto do Bootcamp um serviço de anfitriões, né, para mulheres. Então, qual que era a ideia? Poxa, a gente mapeou que mulheres estavam procurando mais viajar sozinhas, né? Que isso era uma demanda e vinha acontecendo e as mulheres estavam sentindo prazer em viajar sozinhas ou em pequenos grupos, mas que muitas vezes elas se sentiam inseguras, né? Por questões de violência, culturas de países um pouco mais machistas. Então, qual que era a ideia? Criar uma empresa em que mulheres fossem anfitriãs de outras mulheres. Quem quiser roubar a ideia pode roubar, porque esse projeto eu provavelmente não vou fazer. Então, Foi evoluindo, né? é, Subiu um degrau subir um nele. degrau. Então, criar um serviço de anfitriãs para que mulheres pudessem recepcionar mulheres e ser remuneradas por isso, nesse serviço de recepção. E servir como guia turístico, como uma pessoa que vai aculturar um pouco, olha, aqui funciona mais ou menos assim, tem que tomar cuidado com isso, enfim. E a gente pensou, pô, como é que eu valido isso? Eu tenho que criar uma plataforma, unir esses dois atores em uma transação ali, né, para que haja um meio de pagamento e haja um serviço a ser prestado. Então, aí veio aquela ideia que fica aquela história do mindset do MVP, né? A gente começa a procurar como é que eu simplifico a validação disso. Como é que eu valido a forma mais simples possível. Então, o nosso projeto, por exemplo, foi utilizar o Airbnb. O Airbnb tem um serviço chamado Experiences, que você pode comprar uma experiência. Olha, eu quero tomar cerveja num pub em Londres. Então, uma pessoa vai te levar para tomar cerveja num pub em Londres, você vai pagar a experiência para ela. Você não vai pagar a hospedagem. Pô, Ele vai ser só o seu anfitrião para te levar em algum lugar. Vai fazer exatamente. Então, assim, a gente viu que havia uma plataforma pronta, com meio de pagamento, marketing, lugar para postar foto, a descrição do meu serviço, tudo para validar só se mulheres estariam interessadas se sentiriam mais seguras e pagariam para ter uma outra mulher como anfitriã para levá-la para passear aqui no Rio para levar no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, enfim, conhecer os pontos turísticos ou fazer qualquer passeio, né? E aí sim, validada essa hipótese, a gente pensaria se valeria a pena ou não criar uma plataforma, ou se aquilo poderia ser muito frágil e alguém poderia copiar a gente rapidamente ali. O que a gente poderia colocar de diferenciais além da plataforma? Então, era uma maneira muito simples de começar e validar, ao menos se tinha um interesse. Porque se ninguém tiver interesse, não vale a pena você perder tempo com validar as outras coisas, né? Então, foi mostrar um pouquinho de como que é o mindset do MVP, né? Então, como ele pode ser o mais simples possível. Legal. Mas conta pra gente, queria que você contasse pra gente um pouco do seu MVP. O MVP verdadeiro. Você fez de streaming, né? Claro, a gente, né, não pode abrir algumas coisas porque é de empresa, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do Não, MVP. da RB não, da RB a gente pode abrir, fica tranquilo. Não tem problema. Legal. Não tem problema. E da NP, por favor, conte-nos tudo, porque é um projeto muito legal, um produto muito interessante. Sim. Então, na verdade, foi um MVP de um infoproduto, né? Isso foi uma coisa que eu sempre quis criar, eu sempre vi muito valor em infoprodutos, né? Muito antes da pandemia. É uma coisa que eu estudava há 5 anos e foi uma coisa que eu nunca tive, na verdade, foi uma contradição, né? Para a vida pessoal. Nunca tive coragem de fazer um MVP, né? Então, eu não tinha
Putz, sabe aquele negócio, né? Puta, mas o que eu vou vender? Como é que eu vou Um ensinar para as MVP seu, pessoas? né? É, Um MVP seu. Porque esse nas empresas você fez vários, né? sim, sim, um MVP um projeto pessoal. E, pô, por que eu vou ensinar para as pessoas, tal? Então, quando eu me associei saí da empresa e me associei agora na RB, né? Que a gente tem um serviço lá de compra e venda de carros. É um serviço físico, é uma assessoria, uma consultoria em que a gente presta todo o serviço de compra de carros usados para as pessoas. Então, um cliente nos procura, ele quer um carro, a gente faz uma reunião com ele, entende o que ele quer, aconselha e vai atrás do carro para ele, pesquisa nos classificados, faz uma vistoria técnica nos carros, entrega o carro na casa dele até. Muito bom, inclusive, viu? Recomendo. Ainda vai vender o nosso, né, Danilo? Ainda Exatamente. nós vamos. Sei que você tem lista de espera, mas vai rolar. Sim, sim. E assim, aquilo que eu sempre gostei nos infoprodutos é a capacidade de escala que eles têm, né? O produto físico, esse serviço físico, ele depende muito de mim e do meu sócio, né? Então, para escalar, é claro, é possível escalar o serviço? Você contrata agentes, treina, mas tem uma série de questões. De gerenciamento de pessoas, de manter a qualidade do serviço, de custos, risco, passivo trabalhista. Então, a primeira coisa que eu sempre, antes de virar sócio do meu atual sócio, eu queria fazer uma parceria com ele. Falei, cara, a gente precisa criar um produto online disso, precisa criar um produto online disso. E fiquei, né, chavecando ele, até que a gente virou sócio e a gente quase criou um produto para isso, para usuário final, né? E não criamos, até que veio a pandemia, né? Então a gente ia ter o melhor mês da história da empresa e de repente todos os clientes cancelaram o contrato, ficou um cliente, né? A gente... sobrou um cliente que não cancelou, porque já estava no meio ali. E a gente falou, olha, agora é a hora de fazer o produto online. Se a gente não fizer agora, né? E resolvemos fazer... Vamos pensar como um MVP, né? Vamos voltar todo o caminho, vamos jogar fora... Essa é uma outra coisa que eu aprendi bastante lá no Bootcamp, em pensar no problema vamos pegar uma latinha de lixo e vamos jogar certezas na lata do lixo. Essa é a primeira coisa. Então, vamos entrar aqui para pensar. Vou anotar todas essas frases, hein, Danilo? Tô gostando. Foi a primeira coisa. Por quê? A gente tinha um público que era o público intencional, que são usuários finais. Quem quer comprar um carro? Você, Carlinha, a Tati. Eu quero comprar um carro e tenho medo de comprar um carro usado. E esse era um público intencional. Mas a gente tinha um público acidental, que eram as pessoas que trabalham comprando e vendendo carros e viam o nosso modelo de negócios como um modelo interessante, ou viam a nossa vistoria técnica, que é muito boa, como algo interessante, e ficavam, vocês podiam montar um curso. E a gente olhava esses caras meio assim, esse cara é meu concorrente, deixa ele ali, um dia talvez eu faça um curso. E pensávamos assim, né? E aí, até da parte de marketing digital, eu decidi contratar uma mentoria, né? Para pegar uma estratégia. Eu falei, eu quero pegar uma estratégia. Essa foi uma ideia do MVP, a eliminar variáveis, né? Então eu falei, eu quero pegar uma estratégia que já funcionou em outro nicho. Ou seja, criar um produto assim e montar uma estratégia que já funcionou em outro nicho. Para eliminar algumas incertezas. Ou seja, a estratégia de marketing não será o problema. Então eu quero ver se para o meu serviço alguém vai querer comprar, né? Sim. Então, essa foi a primeira ideia. Outra coisa que a gente quis eliminar foi o preço. Falei, eu não sei quantas pessoas, né, estariam dispostas a pagar. Então, quero fazer um produto barato para depois da pessoa abrir a carteira para mim, eu quero vender um produto caro para ela. Essa foi a ideia básica da estratégia. Só que a gente começou a olhar, vamos voltar no problema, falar, tá bom, mas quem é que... Será que uma pessoa que quer comprar um carro, a Carla Adriana, será que ela quer fazer um curso para comprar um carro? Ou ela quer comprar um carro? Ou ela quer que alguém compre o carro para ela e entregue para ela? Né? Será que eu consigo criar uma esteira de produtos? Né? A Carla vai comprar um produto baratinho, um intermediário e um produto super caro para comprar um carro? Sendo que ela vai trocar de carro uma vez a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos? Essa foi algumas perguntas que a gente começou a ver e falou, poxa, esse público... realmente eu não tenho como fazer uma esteira de produtos. Talvez um produto barato ele compre. Mas será que ele vai comprar um curso de R$2.000 para aprender a comprar carro?
um pouco difícil. Com certeza não, né? Agora, quem Só tá... se fosse o negócio dele, né? Exatamente. Quem estava pedindo o curso para a gente, esfregando na nossa cara, falou, olha, eu quero o curso, me treina, eu quero aprender. Era o cara que compra e vende carro. Então a gente falou, cara, esse é o nosso público. Vamos ter que quebrar esse paradigma aí do concorrente e vender para quem está pedindo para a gente. Olha, o problema está gritando. O peixe, você saiu para pescar, o peixe pulou no barco, né? Para ser pescado. Sim. Então a gente fez uma pesquisa com essas pessoas para entender o momento. Se a pessoa já trabalhava com isso, né? Se a pessoa estava querendo começar a trabalhar com isso e qual era, sem querer direcionar a pessoa, qual era o maior problema que a pessoa via para começar, né? Se ela estivesse começando ou se ela já trabalhava com isso, qual era o problema que tirava o sono dela em relação a isso, né? E a gente fez uma pesquisa, primeiro do público, o público deu assim, esmagadoramente pessoas que queriam começar a trabalhar com isso, e para esse público a gente fez a pesquisa, tá bom, e por que você não começa? O que te impede de começar hoje, amanhã? Né? Qual que é a sua principal dúvida para começar? E aí deu quase um empate nessa dúvida, né? A gente acabou descobrindo que era como conseguir os primeiros clientes, né? Isso era muito importante, muito interessante, e como ter conhecimento técnico para validar um carro, para ver se dizer se um carro tá bom ou ruim. E a gente falou, pô, vamos pegar o início da jornada do cliente, né? Vamos pensar no MVP. Pô, o que o cara precisa para poder... será que ele precisa de conhecimento técnico se ele não tiver nenhum cliente para comprar o carro? Não. A primeira coisa que ele precisa fazer é vender, né? É conseguir um cliente, né? Então, foi isso que a gente atacou. Vamos atacar um produtinho barato que ensina as pessoas a como desenvolver uma renda extra, né? Negociando carros. E aí... Uma coisa... só deixa eu te interromper um minutinho. Uma coisa que eu achei bem interessante que você comentou, que é o quê? No começo você disse assim, a gente tem limitação física. Vender e comprar carros depende de mim e do meu sócio. Então, eu tenho um limite. Eu tenho 8 horas por dia de trabalho, é o que eu consigo fazer naquilo. Eu não consigo escalar, né? Então, de repente, essa ideia de desenvolver mais pessoas, vocês ganham com essa formação, né? Com toda essa formação, com a mentoria, com os cursos, os produtos que vocês lançam, e vocês conseguem escalar. Exatamente. Né? Então, exatamente. Outras pessoas vão atender no nicho que você atende. Não chegam a ser seus concorrentes, porque vocês são especialistas nisso, né? Então, são os tops nisso. Então, eu achei muito interessante essa ideia que você passou aqui. E só para dar um spoiler, cara, a gente tinha meio medo, né? Será que esse mercado vai ser grande para todo mundo? Será que a gente vai criar concorrente? Olha, cara, a gente tinha bastante clientes, assim, mas o lançamento do produto assim, potencializou o nosso serviço, os nossos clientes finais, de uma maneira que hoje eu tenho 20 clientes na fila para comprar carro para abril. Já tenho gente... Olha, para abril. Eu tenho gente fechada. A última vez que eu falei com você era janeiro. Vocês já estão em abril. Abril. Tenho gente para comprar carro para abril. Foi mês passado. Falei com você sobre isso mês passado. Para você ter uma ideia de como o online... Que louco isso, paradoxo, né? Como treinar pessoas a fazer o que eu faço, o que a gente faz, trouxe muito mais clientes para a gente. Porque, primeiro que trouxe gente para ver o que a gente fazia, né? Trouxe mais gente. E aumentou nossa autoridade, né? Porque nós ensinamos a fazer. Então, não que isso tenha prejudicado nossos alunos, porque a gente já tem aluno que largou o emprego, CLT, e está vivendo disso, né? Tem alunos que estão usando isso como renda extra, e a gente lançou o primeiro produto no começo do ano. A gente levou um mês para botar isso no ar, né? E aí, quais foram as premissas? Rapidinho. Um mês. Então, assim, só para não tomar muito tempo da galera e não avançar muito, a gente decidiu que ia atender esse público, começo da jornada, um produto barato que iria aumentando em lotes. Ou seja, vendo o primeiro lote a R$27. Que era assim, se ninguém comprar R$27, ninguém vai comprar, a gente fecha o bar e volta a fazer serviço físico lá, esquece essa ideia, né? Vamos pensar em outra coisa. Então, se as pessoas comprassem a 27, será que elas compram a 47? Será que elas compram a 67, a 97? Essa foi a ideia. Vamos estendendo o ticket à medida que as pessoas forem comprando. E isso também tem uma estratégia de marketing para dizer, olha, compra logo porque vai aumentar, né? Tem toda uma razão de ser
também essa estratégia. Foi outra coisa que a gente falou, pô, vamos gravar um treinamento para saber se as pessoas vão comprar. Então essa foi uma outra coisa que entrou aí o mindset do MVP, né? Gravar um treinamento pode dar errado de várias formas. Você vai gastar um puta tempo, você pode cair naquela armadilha do perfeccionismo, ficar regravando as aulas. A gente podia estar fazendo... Hoje eu estava pensando sobre isso de manhã. Provavelmente a gente ia estar lançando agora o curso. Porque a gente ia regravar tantas vezes, ia colocar tantas desculpas para postergar, que o produto não ia sair, né? Então, falando... Então, a estratégia de fazer ao vivo foi que impulsionou isso para vocês. Exatamente. Vamos fazer ao vivo. Um aulão barato e vamos entregar muito mais do que as pessoas estão imaginando e do que as pessoas estão pagando para receber. Vamos fazer um over-delivery assim gigantesco, né? Para as pessoas saiam encantadas dali. Então a gente prometeu uma aula de 2 horas, né? Alguns bônus muito simples e botamos para vender, investimos R$300 de tráfego no Facebook e assim, muito rapidamente montamos ali em 1 mês tudo, o carrinho ficou aberto para compra por 15 dias, fizemos com a audiência que a gente já tinha, sem fazer nenhum aquecimento muito grande, e vendemos 100 cópias desse primeiro produto barato. Caramba! Em tickets diferentes, né? Os primeiros, assim, foram... Como tinha uma demanda reprimida, os primeiros 40 foram, assim, no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp da RB, a gente vendeu ali os primeiros 100 no grupo de WhatsApp. Pagou muitas vezes o tráfego, né? E aí, para esse, a gente deu um treinamento, assim, sensacional, modéstia à parte. A gente prometeu 2 horas. Foram 4 horas de aula. Né? A gente matou o pessoal ficou online assim, até o final das 4 horas de aula. Né? E no final, lembra que eu te falei que tinham 2 dores? Uma mais de início de jornada e uma mais de fim de jornada? O produto mais caro era a mais de fim de jornada, ou seja, a parte do conhecimento técnico, que era a nossa vistoria. Foi um treinamento da nossa vistoria técnica. E aí, como a gente se acostumou a fazer ao vivo... Vocês venderam, a partir desse aulão que vocês fizeram, vocês venderam o treinamento de vistoria. Só para os alunos do aulão. Então, no final da aula, a gente falou, galera, entregamos aqui para vocês. Vocês podem começar a trabalhar amanhã, né? Mas como vocês disseram que se sentem inseguros, quem ainda se sentir inseguro e quiser o nosso treinamento de vistoria técnica, está aqui. Pum! Vendemos 23 cópias ali. Ó, a gente tinha expectativa 0. Né? Foi uma experiência, foi um teste. E aí, nesse teste, a gente pagou várias vezes o tráfego e fizemos aí, sei lá, somando os 2 produtos, fizemos 2 vezes 1 mês de serviço físico em valores. Né? Quer dizer que todo o MVP vai dar nisso? Não. Mas se tivesse dado errado, a gente teria entendido e finalmente... porque assim, quando você tem várias hipóteses na sua frente... Tentado de novo, né? Exatamente. E tentado de novo. Aprimorado. E descartado talvez uma hipótese ou descartado alguma coisa sobre aquela hipótese. Então isso é muito importante, porque a dúvida, ela mata o peão, né? O cara fica lá procrastinando, travado, porque ele tem aquela dúvida, faço assim ou faço assado? Faz assim ou faz assado e mede. Veja o que aconteceu. E aí você vê se você vai fazer de novo assim ou vai fazer assado. Né? Então, isso foi muito importante. O que a gente ganhou além do dinheiro com isso? A gente validou um público, tivemos a confirmação da hipótese que quem compra da gente é quem quer fazer dinheiro com isso. Que para isso tem muito mais valor. Né? Hoje a gente já lançou de novo o treinamento, ele foi 3 vezes o preço do primeiro treinamento. E as pessoas compraram mais. Foram as pessoas que vocês ajudaram, né, Danilo? Sim. Sim. Com muito pouco, com um valor muito baixo, vocês ajudaram muitas pessoas. Exatamente. Né? Acho que... E numa época de pandemia, né? Pessoas que tinham perdido o emprego, por exemplo. Então, isso foi muito legal. A gente teve esse tipo de feedback que foi bem, assim, bem recompensador também. E a gente saiu com um público validado, 2 produtos criados e razoavelmente validados, né? Então, olha os assets que a gente criou, né? Para nós, para poder... E aí, o que a gente fez com esses produtos? Editamos
e depois colocamos para vender sozinho. Então, assim, olha o poder de escala. Eu já dei o treinamento, Sim. eu não regravei, falei, não precisamos regravar agora, vamos deixar a audiência dizer se o áudio tá ruim, se a imagem tá ruim, se falta coisas. Agora a gente vai regravar. Mas eu já vendi desse treinamento mais barato, a gente já vendeu 500 cópias, né? Caramba! Pois é. Então, agora ele já gerou bastante. E assim, isso tem uma coisa muito legal do MVP, né? Você não ser perfeccionista. Para TI, o pessoal costuma dizer, olha, seu código do MVP, ele nasce legado. Então, não se preocupe em fazer o melhor código do mundo agora que você vai jogar fora. Foi a mesma coisa que a gente pensou no treinamento. Eu não preciso de videomaker agora. Eu não preciso de estúdio. Eu gravei na webcam apresentando a minha tela. E vendi 500 cópias. Né? Então, agora a gente vai regravar. Agora a gente vai melhorar o áudio. Né? Então, essa é a ideia. Né? Gastar menos, fazer rápido, testar, aprender e botar de novo no mercado e ouvir as pessoas. Né? Colher feedback das pessoas. Então, depois se alguém, como a gente acabou falando muito do MVP e do case, Carla, depois da estratégia online, depois se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma live só falando da estratégia online, como ela funciona, como fazer, quais as etapas. Que pode ser uma coisa interessante. Mas, sim, claro, com certeza. Nossa, é um tema encantador. Mas eu acho que uma das mensagens... Me ajuda muito. Sim. Porque uma coisa assim, foi até que a gente conversou muito sobre isso. Eu comecei a fazer algumas mentorias, né, no final do dia, à noite, mentorias gratuitas, para o pessoal que estava em pandemia. E pensava que muita gente de TI ia me procurar e a gente ia conversar de metodologias ágeis. Na verdade, não foi assim. Sim. Na verdade, eu atendi 30 pessoas, né, nesse tempo. E essas pessoas eram de outras áreas. Mas o que elas queriam? Elas queriam validar um negócio, elas queriam um MVP. Então, assim, o que eu mais falei nesse tempo foi falar disso. Né? Como a pessoa sair do perfeccionismo, como a pessoa enfrentar a verdade do seu cliente. Né? E isso que você colocou, né, nessa expertise, você pode utilizar para vários profissionais, somente profissionais liberais. Mas se você parar para pensar, né? Professor de dança, nutricionista, professor de educação física, nossa, uma série de profissionais médicos, né? Então você pode pensar, a gente nem tem criatividade para tudo isso, né? Mas você pode pensar numa série de coisas, né? Você pode trabalhar isso, você pode escalar o seu trabalho, que antes é só 8 horas por dia, você pode escalar. Né? E ter uma vida às vezes mais confortável, como uma segunda renda, ou como a renda passar a ser uma renda principal. Sim. E eu acho que a mensagem que é importante ficar aqui do MVP é que ele não é algo exclusivo de startups, exclusivo de TI. Você pode fazer um MVP de um produto físico sem ter que produzir esse produto, sem ter que comprar, fazer um estoque. Você pode fazer um MVP de um serviço, ou seja, é o momento para se tirar as ideias do papel. Né? Se você quer empreender, quer criar algum tipo de renda extra, nunca foi tão fácil estudar sobre isso. Né? E uma coisa que eu travava muito é, o que eu vou vender? O que eu vou ensinar? Eu não achei. O que eu fiz? Me associei a alguém que tinha um conteúdo para vender. O especialista na RB, né, é o Renato. O Renato é um especialista em carros. Ele é um engenheiro mecânico, ele fez diversos cursos de manutenção, ele criou procedimentos de manutenção para equipamentos muito mais complexos que um carro e que envolvem muito mais risco e prejuízos, e trouxe isso para o mundo dos carros porque era uma paixão dele, né? Então eu falei, em vez de eu ficar aqui tentando me matar, achar uma vocação do que eu vou aprender, eu vou aprender sobre o ecossistema e vou pegar alguém que conhece alguma coisa e vou usar meu conhecimento de MVP, mais conhecimento de marketing, para criar algo. Né? Então, isso pode ser um caminho também. O pessoal chama de coprodutor, né? Que na verdade é um gerente de projeto. Um gerente de projetos, um gerente de produtos, que ajuda um especialista. É o estrategista da parte de marketing, da parte de modelo de negócios, é o cara que vai ajudar com isso. E o especialista é o cara que conhece do que vai ensinar. Se vai ser um curso de Excel, o cara que conhece Excel. Se vai ser um curso de programação, se vai ser um curso para ensinar a fazer brigadeiro,
a ensinar a se maquiar, enfim, esse é o papel do especialista. Quem vai cuidar da outra parte, e não necessariamente cuidar sozinho, né? Hoje é fácil você terceirizar algumas partes, você cuidar da estratégia e ter um parceiro que faz o marketing, faz os ads, né? Os anúncios, ter um parceiro que faz os criativos, enfim. Tudo isso você consegue se conectar nas comunidades, em serviços de freelancers. Assim, as opções são infinitas. Então, quem tem uma ideia aí na cabeça, assim, acho que nunca foi o momento para pelo menos testar. E se não der certo, você tirar aquela ideia da cabeça e não ficar se perguntando depois se você poderia ter feito ou não, né? Sim, com certeza. E essas ideias você pode levar para sua carreira, né? Você pode pensar dessa forma na sua equipe de Exatamente. trabalho, Exatamente. pensar em experimentar, Sim. ter um mindset diferente. A Sim. gente usa muito isso nos times ágeis. Às vezes, mesmo a gente não trabalhe com produtos, né? Só trabalhe com projetos, a gente ter essa cabeça, né? Que eu posso ser mais rápido, que eu posso experimentar, que eu preciso colher feedback, que eu tenho que errar junto com a minha equipe, que eu não posso ter medo de errar, que eu tenho que dar minhas ideias, que as minhas ideias precisam ser validadas por outros. Então, isso também mexe com uma forma de você ser um profissional diferente também. Né? Você pode levar isso para muitas áreas. Sim. Hoje em dia, nada impede, por exemplo, de você... Vamos supor que você está numa empresa e vocês vislumbram um produto ou uma feature de um produto, mas vocês não conseguem convencer a área de negócios ou o board ou a gerência. Nada impede de alguém elaborar um experimento, um MVP muito simples, que seja patrocinado e feito pela própria equipe, em horários alternativos, coletar dados e chegar, olha, eu fiz isso, as pessoas se interessaram e querem comprar. Vamos fazer? Nada impede. Nada impede. A gente tem isso na empresa que a gente trabalha, porque na Agile, né, na Agile Content, eles têm um processo lá de plano de evolução, em que o profissional ele pode usar 10% do tempo dele para trabalhar em alguma coisa que ele queira. Né? Então, isso significa 4 horas da semana dele. Então, o que esse pessoal começou a se reunir, começou a fazer produto junto e tem a ideia do quê? De levar essa ideia, esse produto para as gerências, sendo aprovado, pode-se até virar um produto. Sim, né? Um produto da própria Agile. Sim, porque então, como você bem mede, interessante. como você cria métricas, né? Você estabelece métricas, você mede resultados, é diferente de você chegar com uma ideia, né? Você vai chegar com uma pesquisa que você fez, que as pessoas disseram que querem, as pessoas passaram por um experimento e demonstraram interesse ou intenção de compra de alguma forma. Então já é uma coisa que tem mais peso. Para pelo menos você fazer mais uma rodada. Você não precisa chegar e falar, não estou te propondo aqui para a gente gastar 1 ano nesse projeto. Mas agora me dá mais verba. Eu quero ampliar esse teste, né? E mostrar que a gente pode desenvolver isso, né? Não tem limites. Para mim, MVP não tem limites. Eu gosto muito desse tema. Mas, Danilo, acho que era isso, né? A gente Hoje era isso. Podia contar muito mais coisas. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não esqueça que a gente vai, se você tiver interesse, a gente vai mandar uma documentaçãozinha para você sobre algumas coisas que a gente falou, alguns livros para você ler. Só marcar a gente de novo, quem chegou depois. Tira uma fotinho aí, de repente, tira um printzinho da live e marca a gente Tira lá. bonita, por favor, hein? Uma foto bonita aqui, Sim. né? Brincadeira. Tira uma fotinho e marca, né? Danilo, coloca no story do Instagram, não é isso? Isso. Principalmente a Carlinha. Legal. Carlinha que vai fazer mais produtos disso aí. Eu sou um cara mais de bastidores. Eu gosto de fazer esses materiaizinhos aí, me divirto com isso. E ajudar também, a gente quer ajudar, né? Sim. Acho que a gente quer muito ajudar, a gente tem muito interesse de ajudar. Exatamente. A Carlinha vai deixar essa live gravada aí, né, Carlinha? Se vocês quiserem passar para o pessoal, às vezes a pessoa tem uma ideia, às vezes a pessoa está até desempregada, né, nesse momento, e, tem uma ideia, mas fala assim, puta, vou ter que investir dinheiro, eu vou ter que talvez contratar alguém. Cara, não é nada disso. Dá para você estudar um pouquinho sobre isso e achar uma maneira de validar se a sua ideia tem potencial. E às vezes a coisa explode mesmo antes de você estar preparado ou pensar nisso. Sim. Tá.
Olha, a live vai ficar gravada assim, eu só preciso não errar na hora de gravar, viu? Se não Porque é gravar, a a gente primeira faz vez. outra de novo, né? A gente marca Não, outra. porque é a primeira live que eu faço chamando, né? Eu sempre fui entrevistada, então eu preciso aqui fazer direitinho aqui para não errar na hora de gravar. Legal, Carlinha. Ó, Mas é isso, te agradeço a Danilo. oportunidade, é um tema que eu gosto muito de falar, né? É Sobre... isso. Eu que agradeço essa aula que você deu aqui, eu Imagina, adorei. imagina. Foi muito bom, Meu você tem sócio, muito conhecimento nisso, meu sócio não, experiência, né? meu sócio não aguenta mais ouvir falar de MVP, que tudo eu quero fazer MVP, vamos fazer MVP, vamos fazer MVP. Ah, mas ele deve estar bem grato, Ah, ele né? gostou, ele Eu acho que gostou. também para ele foi uma experiência de superação Sim, também. é que as Que pessoas... também não é fácil você tá nas redes sociais, você está Sim, sim, né, sim. Não, e evidência, ele você conhece colocar o muito seu do tema. negócio, Ele você conhece, colocar o seu negócio para outro, você contar seus segredos, sim, né? Porque na verdade é isso que vocês estão fazendo, é o que sim, vocês fazem. E eu acho isso bem interessante, porque contar os nossos segredos, a nossa forma de trabalho, eu não acho que isso cria problemas, sim. né? Então, eu nunca tive, pelo menos, esse tipo de problemas. Na verdade, sempre a gente vai Ah, passando a ser o quê? Aquele que mais conhece sobre o assunto, que vive a trincheira, que conhece sobre aquilo. sim. É, aquilo que eu te falei, eu achei que eu ia criar concorrentes, eu criei uma fila de clientes. Quanto mais a gente Muito ensina as legal. pessoas a trabalharem igual Uhum. a gente trabalha, mais clientes a gente consegue. É um negócio impressionante. Assim. Uhum, legal. Danilo, muito obrigada. Imagina, Sou muito Carla. grata. Eu que agradeço. Adorei a gente conversar hoje. Foi muito, muito especial. Você é alguém muito querido, um amigo muito Ai, querido, você sabe sabe disso. que é recíproco, né? É um amigo de uma vida aí, né? E a sua esposa entrou também, viu? Ela Entrou, né, estava no aí, final. ela não foi para Ah, passear, não. fazer uma média, né? Fazer uma média, né, Carla? Fazer uma média. A Érica estava aí também. Muito A legal. gente agradece aos Danilo, amigos aí que prestigiaram. sim, sim, todo mundo que estava aí com a gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos. Dá uma saudade danada de estar junto, de estar numa mesa batendo um papo, Pois né, com é. todos eles. São pessoas tão queridas para nós, mas vai passar, né? É Logo, isso logo a gente aí. vai estar junto. Tá bom, Danilo, um beijão para você. Beijo, Fica com Carlinha. Deus.